A paz, irmãos! Aqui quem está falando é a Vanessa. E nesse vídeo eu gostaria de compartilhar com vocês o que aconteceu comigo. Então, faz algum tempo que eu aprendi a ouvir o Senhor Jesus. Então, depois que eu assisti os vídeos da Claire, o vídeo específico que falava como ver e ouvir Jesus, depois teve 2 vídeos que ela fazia uma análise do vídeo do Mark Virkler, que também fala a respeito de ouvir Jesus. Depois de ver uma mensagem da Wendy que fala como ouvir Jesus, eu resolvi que eu também queria ouvir Jesus, né? Se ele fala com tantas pessoas, eu também queria que ele falasse comigo. E a partir de então eu fui buscando colocar em prática, né, o que eles falavam. Depois eu comecei a registrar essas mensagens, né? Então eu tenho algumas mensagens registradas. E na semana passada, o Senhor disse que havia chegado a hora de publicar essas conversas, que Ele queria que eu publicasse e não deixasse elas guardadas dentro de uma gaveta. Então, apesar de estar muito relutante com isso, de não estar totalmente confortável com essa situação, eu resolvi ser obediente ao Senhor. Se é isso que Ele quer que eu faça, então eu vou fazer. Esses vídeos eu gostaria de fazê-los de uma maneira diferente dos outros, né? Porque os outros vídeos eu faço narrações, então não são mensagens minhas. Ele acaba sendo um vídeo mais contido, mais encaixotadinho, né? Porque não são palavras minhas, né? Eu estou apenas narrando. E essas mensagens, eu gostaria de fazer elas assim de uma maneira bem mais informal, tá? Então, eu vou poder falar no meio dessas mensagens o que estava acontecendo, o que eu estava sentindo, o que eu estava pensando, né? E dividir com vocês, então, de uma forma diferente do que as outras mensagens que eu tenho postado no canal. Tá bom? Então, a primeira mensagem que eu escolhi para começar é a mensagem que eu recebi na semana passada, onde o Senhor pede para que eu faça isso. Então, a mensagem ela começa assim. Eu recebi essa mensagem no dia 1º de fevereiro de 2016 e eu disse: eis-me aqui, amado meu. O Senhor deseja falar comigo? E ele respondeu: sim, filha amada, sempre desejo falar contigo. E eu perguntei: o que o Senhor deseja falar? E ele disse: eu quero dizer que chegou a hora. Você deve me buscar diligentemente agora. Eu quero falar, mas não só com você, mas com todos os que têm o desejo de me encontrar, mas ainda não acharam. É através dos meus filhos escolhidos, aqueles que aprenderam a me ouvir, que vou falar com aqueles que ainda estão na busca. Eu quero que você coloque em seu canal do YouTube as nossas conversas. E então, nesse momento, eu pedi uma palavra ao Senhor. Eu abri a Bíblia e caiu em Zacarias, capítulo 10, versículos de 1 a 5, que diz assim: peça ao Senhor chuva na primavera, e ele responderá com relâmpagos e aguaceiros. Todos os campos se tornarão verdes e viçosos. As promessas dos adivinhadores são um monte de mentiras bobas. Promessas assim não adiantam nada, nunca se realizam. Judá e Israel andam perdidos como ovelhas, e todos os atacam porque não há pastor para protegê-los. A minha ira contra os seus pastores, seus líderes, está fervendo e eu os castigarei. O Senhor dos Exércitos chegou para ajudar o seu rebanho, o povo de Judá, e farei dele um povo forte e orgulhoso, como um corajoso cavalo na batalha. Do meio dele surgirá a pedra de esquina, a estaca que firma a tenda da esperança, o arco que vence as batalhas, os governantes. O povo de Judá será valente como guerreiros que pisam com os pés os seus inimigos na lama.
O Senhor está do lado deles na luta, e assim derrotarão os inimigos montados a cavalo. E então, quando eu terminei de ler essa palavra, o Senhor disse para mim que era necessário que eu postasse essas mensagens, assim como tantos outros têm feito, porque infelizmente as ovelhas dele, muitas, estão sem pastor. Então, nesse momento eu estava ouvindo aquele hino chamado Amada Minha. Deixei o meu lar e meu pai, deixei minha glória por ti, paguei os pecados em teu lugar. Verti o meu sangue pra te salvar. Deixei o meu lar e meu pai, deixei minha glória por ti. Os pecados em teu lugar, verti o meu sangue pra te salvar. Amada minha, eu sofreria de novo aquela dor só pra ter o teu coração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz, se preciso fosse pelo teu amor. E nisso o Senhor disse: escuta, é a minha declaração de amor a você e a todos os meus filhos. Através dela, eu grito em alto e bom som: eu te amo. Infinitamente eu te amo, meus amores. Entreguei minha vida a vocês e entregaria quantas vezes fosse preciso, porque eu vos amo. Eu vos amo, flores do meu jardim. Como disse, agora é a hora. Vocês estão prontas? E aqui, nesse momento, ele estava se referindo a mim e a uma outra irmã. Então ele disse: vocês estão prontas, mas vocês devem me buscar constantemente para me ouvirem e falarem aquilo que lhes peço. E aí ele perguntou: você faria isso por mim, minha amada filha? E eu disse: sim, Senhor. Você vai escrever aquilo que lhe disser? E eu disse: sim, Senhor. E ele disse: não duvide, amada. Eu estarei protegendo nossa conversa. E além do mais, você está pronta para reconhecer o que vem de mim e o que não vem. Confia em todo o ensinamento que venho dado a ti. Eu sou o seu mestre. Confia. Eu digo que estás pronta. E eu disse: ok, Senhor. Se você está dizendo, vou confiar em ti.
E então eu perguntei ao Senhor: Senhor, como desejam que sejam as minhas orações? Eu queria saber a respeito dos horários, assim, porque eu tava, assim, num período, assim, que eu não tava conseguindo orar direito. Tava bem complicado. E aí ele disse: depois que terminar a semana de adoração em que estás, aqui eu quero abrir um parênteses e dizer o seguinte: para quem acompanha o canal há algum tempo, sabe que existe um grupo chamado Moradores do Coração, que é um grupo do WhatsApp, onde esse grupo é subdividido em vários grupos. E nesse grupo a gente se reúne para falar do Senhor, para fazer orações, para fazer jejum, para se santificar, né, buscando a santificação, esperar o noivo, né, de forma bem desperta. É um grupo maravilhoso, assim, que eu amo fazer parte. E eu estava nesse grupo, o grupo 4, onde nós ficamos durante uma semana fazendo adoração ao Senhor, das 23h30 à meia-noite e 30, durante uma semana. Então o Senhor disse que quando eu terminasse esse período, era para que eu buscasse na madrugada por 7 dias. E depois era para eu voltar a fazer as minhas orações ao meio-dia e à meia-noite. Que por um período eu fiquei fazendo oração nesses 2 horários. Então ele disse que é para eu voltar a fazer assim. E aí eu disse: sim, Senhor, eu farei, mas peço a tua força e que me ajude. O Senhor sabe o quão difícil tem sido acordar na madrugada. Me ajude, Senhor. E realmente eu tenho uma dificuldade enorme, enorme de conseguir me despertar na madrugada. Muito difícil. E aí o Senhor disse: eu ajudarei. Dessa vez você vai conseguir. Eu a abençoo agora com força e determinação para me buscar em oração. E eu perguntei: algo a mais, Senhor? E ele disse: esteja pronta amanhã. Amanhã desejo falar mais contigo. E aí eu pedi mais uma palavra para o Senhor e saiu em Provérbios, capítulo 4, versículo 2, que diz o seguinte: o meu ensino é bom e verdadeiro, por isso não se desvie dele. Ali vocês observaram que no meio da mensagem o Senhor diz que ele é o meu mestre, né? Então é para que eu permaneça no ensino dele e não me desvie, né? Que é para que eu não tenha dúvidas de que é ele. Ele é o meu mestre. Então é isso, gente. A mensagem. Qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram me dizer, me perguntar, deixa um comentário aí e na medida que for possível eu vou respondendo, tá ok? Então vocês fiquem com Deus e até o próximo.